Graça e paz, igreja. Você pode ficar de pé? Eu queria que você desse as mãos e que você fechasse os olhos. E eu quero orar com você. Feche os olhos. Pai, em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez neste lugar. Eu acredito que o Senhor já passou, tocou, já operou grandes coisas, Senhor, nesta manhã. E agora toma as nossas vidas. Este lugar é Teu, Santo Espírito, e que o Senhor possa transmitir a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que haja graça, Senhor, na minha vida, Senhor, a transmiti-la, como também solo fértil para aqueles que recebem. Que o Senhor possa guardar essa mensagem, Senhor, no fundo do coração de cada um, e que ela venha, Senhor, dar frutos e frutos em abundância. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de soltar as mãos, você vai perguntar para quem está do seu lado, dos dois lados, né? Você vai se apresentar. Eu sou Alexander. Você quem é? Você conhece? Tudo bem. Mas você vai apresentar. Porque tem gente que não conhece. Agora olha para trás e fala para duas pessoas assim também. Olha para frente e fala para mais duas. Aleluia! Aí você pode sentar, queridos. Glória a Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Amém. Por que eu fiz isso? O tema de hoje da nossa mensagem é o poder de um amigo. Você sabe quanto poder tem um amigo na nossa vida? O poder de um amigo. Eu queria que você abrisse o texto de Provérbios 17. Há o amor aí de um amigo, um amor que excede grandes coisas. Uma graça em ter amigo. Amigo é muito bom. E nós vamos, nesses minutos que nós temos, nesse tempo que nós temos, falar de um amigo. Amigos mais chegados que irmãos, como a palavra diz, amizade verdadeira. Você tem amigos? Bastante? Como você tem feito para cuidar dos amigos que você tem? Vamos ler. Provérbios 17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, e é um irmão na adversidade. O amigo ama em todos os momentos, e é um irmão na adversidade. Quando nós estamos precisando de alguém, com quem nós contamos? E quando falamos de amizade, amizade fala de amor fraterno, um amor profundo, solidariedade, dedicação. E isso nasce já na nossa casa, na nossa parentela. Porque o amigo, primeiro é a família. Eu sou o melhor amigo do meu filho. E tento ser. Eu tento ser o melhor amigo dos meus tios, dos meus sobrinhos, do meu cunhado que é agregado, né, Davi? Os agregados, né? Nós tentamos ser amigos de toda a parentela. E aí isso se estende, vai para o vô, sim, vai para a avó e vai para todos. Mas isso se estende também, além da parentela, a pessoas que estão perto de nós. Pessoas que cuidam de nós. Pessoas que zelam por nós. Pessoas que olham nos nossos olhos, que nos ajudam, que encorajam. Provérbios 18, 24,
Fala assim, Provérbios 18, 24. Algumas amizades não duram, nada. Mas o verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão. Por que o verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão? Porque às vezes, ali na convivência, os irmãos trocam bênçãos, né? Trocam alguns amores. Mas o amigo ali, ele não está junto no cotidiano. Ele está olhando de fora, diferente. E ele enxerga as nossas qualidades e as falhas. Por isso que o ferro afia o ferro, como um amigo afia o outro. Porque às vezes o irmão não vai ver isso, o parente não vai ver isso. Mas quem vai ver? O amigo. O amigo fiel, o amigo leal, o amigo que de todas as horas, as pessoas que estão ao nosso lado para nos ajudar, para nos encorajar, para nos inspirar, para nos influenciar nos caminhos bons. É esse amigo que nós vamos tratar. E o primeiro ponto que eu queria falar é que a amizade é algo divino. Diga, amizade é algo divino. Que nasceu no coração de Deus, queridos. Nasceu no coração de Deus. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Mas isso não se trata só para um casamento, para marido e mulher. Isso se trata para relacionamento. Não é bom. Por isso ele falou, crescei e multiplicai-vos. Lá quando a igreja foi instituída em Atos, fala que a igreja vivia no templo e nas casas, havia relacionamento. Havia bate-papo, esforço mútuo de estar junto com alguém. Eu me esforço para estar junto com alguém. E o nosso adversário, ele luta ao contrário. Tudo que é bênção da palavra, ele tenta impedir. E depois, pós-pandemia, ele usou o artifício da pandemia e todo mundo se isolou. E hoje ficou um pouco mais difícil, porque essa cultura entrou. Além de que, eu e você, se não vigiarmos, nós olhamos para o nosso umbigo. Pensamos em nós mesmos primeiro. E no tempo, que já não temos tempo, não é verdade? Temos um tempo de tecnologia, mas, nesse tempo que a tecnologia tinha que agir ao nosso favor, ela toma o nosso tempo que resta. E a gente fica amigo do celular, amigo de uma rede social, temos tantos seguidores, mas não temos amigo que olha nos olhos, que pode sentar e falar assim, olha, eu te vejo, eu estou te olhando, conta comigo, você está triste hoje. Ou, diferente, estou aqui trabalhando e lembrei de você, meu amigo, só estou te ligando para abençoar o seu dia. Quem faz isso? É muito pouco. Porque na nossa correria, nós corremos o risco de olhar as nossas coisas. E não notar que isso nos faz falta, porque Deus, Jair, não nos fez para viver sozinho. Deus nos fez para viver junto com outros, ter relacionamento. Mas eu fico naquela, ninguém me chama. Se eu quero mudança, eu espero alguém me chamar para mudar? Ou eu tomo uma atitude de mudança? Eu preciso tomar uma atitude de mudança. Eu preciso me posicionar e falar assim, eu preciso de amigos. Ou eu preciso continuar reforçando o time dos amigos. E aí, entendo que Deus está nisso. É algo divino. Davi e Jonatas mostra isso em 1 Samuel 18, de 1 a 4. Fala assim, depois da conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. E depois daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo,
e não deixou voltar para a casa do seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi. Olha só, acordo de amizade. Pois se tornara o melhor amigo de Davi. Tirou o seu manto que estava vestindo, deu a Davi, junto com a sua túnica, a espada, seu arco e o seu cinturão. Ele deu aquilo que era a sua proteção. Quando ele dá espada, arco, cinturão, ele está falando assim, olha, meu amigo, você precisa disso aqui. Eu posso ficar desguardado, mas eu quero que você seja guardado. Que texto que mostra isso? Jesus vai falar já já. Né? Aquele que dá a vida por o seu amigo. Jesus deu a vida pelo seu amigo. Então, Jonatas entendeu que a amizade verdadeira é essa. Eu defendo você, em todas as circunstâncias. E se precisar, eu dou a vida. Quando eu tiro a minha espada, a espada era a proteção. A espada era a guarda dele. Era a arma mais poderosa de um soldado. Quando você está sem ela, você deixa de ser um soldado. Mas eu prefiro que você esteja guardado. Com todas essas armas, eu te aparelho, eu te defendo, eu estou junto com você. Então, a amizade nasce no coração de Deus. É algo divino. Amém? Segundo ponto. Quem é o melhor amigo? Cantamos hoje. Com o nosso maior amigo. Jesus é o nosso maior exemplo de amigo. Ele é o que nos norteia. E isso está em João 15, verso 15. Já disse Jesus, já não vos chamo servos, mas tenho chamados de amigos. Eu vim para este mundo para livrar você da morte e dar a minha vida, Jesus que falando, dar a minha vida por você, meu servo. Não, por você, meu amigo. Por mais que Ele é o Senhor absoluto, dono de tudo, Senhor do universo, por mais que Ele é o nosso dono que pagou um preço, Ele nos soltou da escravidão e falou, você não é mais escravo comigo, para mim, você é meu amigo. Mais chegado que um irmão, que às vezes até a parentela some da vista. E quem fica? Os verdadeiros amigos. Vocês estão entendendo? Quem fica quando a tempestade vem? Quem fica quando o momento aperta? Quem fica quando o negócio está difícil? E a nossa tendência é não olhar quem fica, é olhar a tempestade que está acontecendo. E aí nós não vemos que quem está conosco na aliança, porque a amizade é aliança, é maior do que os inimigos. Na aliança, a força não vem de nós, vem de Deus, porque isso nasceu no coração dele. Viver juntos, ajudar uns aos outros, cooperar uns com os outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, apoiar uns aos outros. E nesse caminho, João 15, no verso 13, fala assim também, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus falando. E quem foi o amigo que deu maior a sua vida por mim e por você? Você dá a sua vida pelo seu amigo? Se o seu amigo ligar, você está pronto a ir de prontidão? E também, você já falhou com algum amigo? Não tenha medo, peça perdão e continua, porque amigo perdoa. Amigo olha a fraqueza, ele sabe que nós somos falhos. Como nós também somos falhos, ele também é. Mas o amigo, ele entende o coração, porque ele sabe que a amizade vale muito mais.
Eu já rachei, né? Como diz aí, já briguei com alguns amigos. Já discuti com alguns amigos. Já fiquei até de mal. Dá o dedinho aqui que nós vamos ficar de mal. Mas amigo é como duas crianças brigam. Você já viu duas crianças brigar? Racha o... Aí os pais entram, né? No passado a gente entrava para defender os filhos, os pais. Passou 5 minutos, o que está acontecendo com aquelas crianças? Estão brincando de novo. É amizade verdadeira, pura. E quem fica mal na história? Os pais. Fica vendido, né? Por quê? Porque é aquilo que está no coração. Amigo é assim. Discutiu. Joga para o lado. Porque vale mais a minha amizade com a sua do que os nossos problemas. Eles são superados no amor do Senhor que está em mim e em você. E isso é importante. O que eu queria falar nesta manhã é o quanto nós estamos cultivando e tratando isso em nossas vidas. Porque às vezes corremos atrás de tantas coisas, e não corremos atrás de solidificar aquilo que é importante para a nossa vida, até Deus nos chamar para o nosso destino final, que é o céu. O meu destino é o céu. Mas enquanto estou aqui, o relacionamento do corpo de Cristo, ele faz com amigos verdadeiros, com irmãos de fato e de verdade, com pessoas que se veem, que estão juntos. E aí eu vou lembrar, né, como os amigos podem nos ajudar. Vou te dar 2 exemplos. 1.3 fala assim, diga assim, amigos nos levam até Jesus. O inimigo nos afasta. O inimigo é os maus amigos, tá? Amigo que é amigo nos leva para Jesus, não nos afasta de Jesus. Amigo que é amigo compra briga, mas a briga certa para nos levar e prumar o caminho. Estar no centro da vontade de Deus, como o pastor Rui fala. Estar ali continuando aos pés do Senhor, direcionados por Ele. Aí eu vou para um verso que está em Lucas 5,18, que é uma história fantástica. Lucas 5,18. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram à sua cama em frente a Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, meu amigo, os teus pecados estão perdoados. Mas olha o poder de amigo. O poder do amigo está que esses 4 amigos, eles rompem o telhado. Isso é uma amizade. Eles procuram não desistir diante das dificuldades. A multidão estava interrompendo o caminho. Eles, não vamos desistir. Vamos arrumar um jeito. Pensa aí, pega aí, quem que é o nosso engenheiro? Pensa numa estratégia. O cara já fez um cálculo. Vamos subir no telhado. Vamos tirar as telhas. Pega um serrote, corta o telhado. Depois nós vemos como arrumar. Mas vamos ajudar o amigo. Não olha as dificuldades. Mas eles veem e fazem o impossível para que o amigo seja curado, transformado, liberto, restaurado, tratado pelo Senhor Jesus. Isso é amigo. Mas, em contrapartida, o mesmo exemplo de um paralítico que estava no tanque de Betesda. Isso está em João 5, de 1 a 9. Não vou ler. 38 anos esse paralítico estava ali. E ele vai falar assim, né, para Jesus, não tem ninguém que me ajuda a ir para a água. O que é não ter ninguém que ajuda a ir para a água? Eu não tenho amigo.
Do outro lado, 4 amigos verdadeiros, que rompem multidão, sobem no telhado, pode cair, pode acontecer alguma coisa, mas eles são destemidos. De outra cena, o mesmo paralítico não tem amigo para ficar ali e empurrar ele na hora que o Senhor Jesus balança as águas lá e traz a cura. Isso é uma diferença. E para ter amigos, eu e você temos que ter atitudes, posicionamentos, correr atrás disso, porque depende de mim ter amigos. Não é dos meus amigos, depende de mim. Eu quero ter amigos. Para ter amigos precisa se abrir a guarda. Para ter amigos precisa se dar. Para ter amigos precisa deixar-se ver algumas coisas. E vai ver até a lepra. Vai ver até os erros. Mas os amigos vão falar assim: ô meu comandante, você não acha que é bom cair no rio e ser curado? Larga, seja humilde. Um amigo verdadeiro te aproxima de Jesus. E eu queria falar de 2 personagens, que eu acho que vai ilustrar essa mensagem ainda. 2 pontos. O amigo consolador, Barnabé. Barnabé, de Chipre, um homem cheio de fé, de amor e compaixão, reflexo do Espírito Santo, porque o nome dele era Filho da Consolação, da Exortação, ou seja, os apelidos, ele chamava José. E os apóstolos deram um apelido para ele, você vai chamar Barnabé, que José é um nome comum. E quando a gente falar José aqui, pode ser o José aqui, pode ser o José ali, e tem outros Josés aqui. Mas quando eu dou um apelido, eu trago a pessoa. Eu falo, vou chamar você de Barnabé. Assim todo mundo vai saber que esse José, que o Barnabé é esse José aqui. Esse que se parece com o Espírito Santo. E o apelido é isso, igual ao Espírito Santo. Transborda o Espírito Santo, mostra o Espírito Santo, age como o Espírito Santo, se faz presente como Ele, tem a aparência de. Nabé fala disso. E esse Barnabé, ele chega a Jerusalém, quando ele se converte, ele chega a Jerusalém, olha a cena que ele chega. Ele chega a Jerusalém, esse Barnabé está em Jerusalém, e Paulo chega a Jerusalém. Saulo que se converteu na estrada de Damasco, que era perseguidor, que amanhã vai ser Paulo, e ele chega a Jerusalém. E os apóstolos e os irmãos começam a ver que chegou Saulo. Ele quer nos prender. Ele vivia querendo nos matar. Ele não é nosso amigo, ele é nosso inimigo. Ficam com medo. Mas Barnabé, que tem um coração diferente, Barnabé, que tem um coração diferente, e um olhar com a graça do Senhor, com o amor do Senhor, ele já vê que Saulo está convertido. E o Espírito Santo já está ali na vida de Saulo. E em Atos 9, se você ler ali, você vai ver que assim, quando Paulo chega, ele já vê, ele pega na mão de Saulo, Barnabé pega na mão de Saulo assim, vem aqui, eu vou te levar até os apóstolos. Ele leva até os apóstolos. Apresente-se que é Saulo, mas ele não é mais perseguidor. Ele é uma pessoa que recebeu de Jesus como eu e você. Mas todo mundo fica meio desconfiado, não dá atenção. Passa alguns dias, sabe o que eles fazem com o Saulo? Tó, Saulo, uma passagem para você voltar para sua casa. E ele volta para Tarso. Manda embora. Não veem o que Barnabé estava vendo. Um amigo, com carinho. E às vezes a gente recua assim. Por quê? Porque o cara ele tinha um passado ruim.
e a gente olha para o passado e não olha para a transformação de Jesus na vida das pessoas. A gente não dá crédito, a gente não investe, a gente não olha para esse lado. E a gente até manda de lado, porque nós não estamos interessados em ser amigos, mas em sim cuidar do nosso umbigo. Quando Barnabé é acionado pelos apóstolos, fala assim: Barnabé, Antioquia está acontecendo um reboliço lá. Está acontecendo cura, milagres, prodígios, maravilhas. Deus está fazendo, vai lá ver o que está acontecendo. Barnabé chega em Antioquia, vê o alvoroço espiritual, a bênção que Deus está fazendo ali. Ele fala assim: essa obra é grande demais só para mim. Eu vou procurar quem pode me ajudar. O olhar de Barnabé, ele não vai para os apóstolos, aqueles homens lá, não. Ele vai assim: eu vou atrás de Paulo, que eu conheço. Ele está com sangue puro, ele está novo. Eu vou até Tarso buscar Saulo. Falar: Saulo, há uma obra e eu preciso de você, meu amigo. Eu quero investir em você, eu quero cuidar de você, eu quero discipular você. E assim ele vai, traz Saulo. E por 1 ano eles ficam pregando na igreja de Antioquia. Após 1 ano de discipulado, a igreja está tão forte, com a graça de Deus, que são chamados os primeiros cristãos. O que é chamado cristão? Pequeno Cristo. Essa é a transformação. Da mesma maneira, quando Barnabé e já Paulo, formado, já andando, numa das segunda viagem, terceira, acho que é a segunda viagem, ele está num momento lá e Barnabé fala assim: eu quero levar João Marcos comigo. Mas João Marcos era um jovem que na primeira viagem ele desistiu no meio do caminho. Parente de Barnabé. E ele fugiu, ele era moço, ele não tinha entendimento. Mas Barnabé, com o coração de alguém que cuida, alguém interessado em investir, seja parente, ele vai discipulando e tornando pessoas amigos verdadeiros. A níveis de amigos, você tem que ter amigos mais velhos que você. Você tem que ter amigos no mesmo nível, tem que ter amigos mais novos. Aqui você discipula, aqui você está sendo encorajado e aqui você está sendo norteado, você está sendo orientado. E aí a discussão entre Barnabé e Paulo é tanta que ele fala: Paulo, você já está maduro? Pega Lucas, vai lá, vai para o seu caminho. Eu vou aqui com o João Marcos cuidar dele e também andar aqui. Mas eu não vou deixar ele. Eu vou cuidar de João Marcos. Eu vou continuar o discipulado com o João Marcos. Eu vou continuar ajudando o João Marcos a crescer na fé. Ele é meu amigo. Só que é um amigo mais novo que precisa da minha ajuda. Por causa dos níveis, nós temos que pensar que nós temos amigos de todos os níveis. O que eu aprendo, eu vou dar para quem, se não é para os discípulos? E quando eu estou difícil, eu busco conselho a quem? Nos mais novos ou nos mais velhos? Que já têm experiência de vida? E quando eu estou ali, eu tenho também aquele que é da mesma idade que eu. E Barnabé vai investindo. Barnabé tinha um olhar de quem vê o que os outros não veem. Ele via o que os outros não viam. Esse ainda precisa de cuidado. Você está vendo o que os outros não veem? Ou seu olhar está comum? Você está enxergando além das coisas normais? Porque quando a gente vê aonde não vê, a gente vai vendo coisas que as pessoas estão... Eu estou enxergando aqui, eu entro aqui, mas o que eu vou enxergar? O que é mais importante nesse local? Pessoas. Amigos. Família. E eu preciso ter essa compaixão, esse amor, esse cuidado. Barnabé enxergava os menos favorecidos, mais novos na fé, e os traziam para se tornar bons amigos. Esse era um Barnabé, que depois que ele cuidou de João Marcos, lá na frente, o Paulo, que não queria, fala assim: manda-me João Marcos ter comigo, eu preciso dele.
Mas existiria João Marcos se não tivesse um Barnabé? Existiria Paulo se Barnabé não tivesse buscado? Porque ele foi rejeitado pela igreja, pelos líderes. Ele podia ficar lá em Tarso para sempre e não ser Paulo. Existiria às vezes eu e você se um amigo não se chegasse do nosso lado? Você já pensou? Só que se acontece conosco, é nosso dever multiplicar e não parar em nós. Multiplicar. E o último amigo que eu queria falar, diga assim, pura. Pura. Diga, argentino, pura. Pura. Zoar. Zoar. Zoar, não é? Então diga pura. Aleluia. Né? Brincadeira essa parte. É muito amigo. Juízes 7, 9. Juízes 7, 9. Quem estava no domingo passado sabe dessa referência de hoje. Juízes 7, 9 a 11. Vai falar deste personagem chamado Purá. Você já ouviu falar de Purá? Purá só é citado aqui. Não fala nada dele. Não fala nada dele. Mas olha só. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-se e ataca o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a você. Mas, se você tiver medo de atacar, desça até o acampamento deles e leve junto o seu ajudante, o seu moço, o seu amigo. Você vai ouvir que eles estão dizendo e terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Deus, Ele vai olhando para nós, e tem coisa que eu e você temos medo. Eu não sei você, mas na história da minha vida, tinha alguns momentos que eu precisei chamar um Purá. Porque eu não ia sozinho em alguns lugares. Pô, esse lugar dá medo. Jesus já nos ensinou, né? Quando você ir, vai de 2 em 2, não vai sozinho. Ele enviou os 70, 2 a 2, os 120. Ele sabia que a gente não podia viver sozinho, andar sozinho, estar sozinho. Mas em momentos difíceis, às vezes da vida, ou você vai para algum lugar, o que acontecia? Às vezes você falava assim, eu não vou sozinho neste lugar. Eu vou levar um amigo. Eu vou chamar alguém para estar comigo. Eu não vou viajar sozinho. Eu não quero estar sozinho. Eu vou com um amigo. E Deus, já enxergando em Gideão, e ele poderia estar amedrontado, estava com medo, e tinha razão. Por que Gideão tinha razão? Imagina assim, os midianitas, eles tinham um exército de homens de 135 mil, fora os que tinham a cavalo, os flecheiros e a cavalaria. Só de homens a pé era 135 mil. Vamos falar que eles tinham ali uns 180, 200 mil homens. Era como gafanhotos no vale, acampado. Aí Deus fala, Gideão, vai lá. Gideão consegue reunir 32 mil homens. 32 mil para lutar com 180, 200 mil, tá bom? Não. Naturalmente, não. Mas aí Deus fala assim, é muito. Os covardes vão para casa, sobra 10 mil. Aí Deus fala assim, Gideão, é muito. Vai lá e desça. Quem beber a água com a mão e segurar a espada na outra, separa. Quem se ajoelhar e beber como cachorro, separa.
sobra 300. Aí Deus fala assim, agora, Gideão, 300 contra 200 mil. Epa. Purá estava ali no meio. Purá era amigo de Gideão. Só que Purá não era um soldado. Purá não estava adestrado. Purá era amigo. Purá estava só ali. Ele estava ali para fortalecer o amigo, para encorajar o amigo, para proteger a sua amizade. E aí Deus enxerga que em momentos difíceis da nossa vida nós temos medo. Ele fala assim, leva um amigo. E Deus já fala, leva Purá, que é seu amigo. Que anda com você, que sabe que você tem medo, que sabe que você tem medo de alguma coisa. Quem não tem medo de alguma coisa? Receios de alguma coisa. Purá, ele mostrava para Gideão segurança, companheirismo. Ele dava suporte, confiança. Purá, ele é aquele amigo que ajuda a vencer os medos, um amigo fiel, que defende, ajuda, protege e encoraja, que te motiva, que está perto. Purá não fala mais nada dele, só fala que ele é um amigo. Aí Gideão vai lá e desce, e vê a conversa lá no arraial, os soldados conversando, falando, eu sonhei, e Gideão, né, o exército nosso ia ser derrotado por Gideão, e vocês sabem a história que foi derrotado mesmo. Mas quem estava ali para encorajar um Gideão, que depois se tornou, né, um grande Gideão em Deus, líder, juiz, um general, alguém que deu a vitória dessa maneira, ele foi encorajado pelo amigo, ele foi levado pelo amigo, ele foi sustentado pelo amigo. O Purá, ele deu suporte. Purá, ele falou assim, Purá, vamos comigo, vamos lá, Gideão, você vai ver, Deus já nos entregou. É como os espias chegavam, Josué e Calebe, Deus já nos entregou a terra prometida, vamos lá. Um amigo incentivando outro amigo. Mas tinha 10 abençoados lá, que não eram convertidos, misericórdia. E levaram o povo a 40 anos no deserto. Como que nós andamos? Quem são os nossos amigos? Ou nos encorajam, ou nos estimulam. Ou nos apresentam mais a Deus, nos levam mais perto de Deus, ou nos tiram da presença de Deus. O que nós estamos cultivando? Eu quero purás na minha vida. Eu quero ser purá na vida de outros. Que você queira ser purá, e queira purar na sua vida. Homem que não tem título, não estava ali, mas estava como amigo, amparando, suportando, ajudando, cooperando, estimulando, motivando. Para fechar, eu preciso dar manutenção na minha amizade, dar manutenção nos meus amigos, conservar os purás que estão comigo, ser Barnabé, conservar os Barnabés que estão comigo. Dar manutenção é como uma planta precisa ser regada. A amizade precisa ser regada. A amizade precisa ser cuidada ter cuidado, tempo, perdão, relacionamento, tratar. Quantos amigos eu tenho? Quantos purás você tem? Passa dos 5 dedos? Mas tem que passar. Tem que passar dos 10 dedos. Nós não podemos ter. Que também há ciclo de amizade. Alguns ficam para outros ciclos. Tem amigos que continuam sendo meus amigos, mas estão longe. Mas são amigos. Independente do que está acontecendo, são amigos.
São amigos mais chegados que irmãos. Quantos amigos tenho? Eu preciso ter mais. E outra pergunta é, além de quantos amigos tenho, que tipo de amigo eu tenho sido? Eu tenho que ter amigos, mas que tipo de amigo eu tenho sido? Eu tenho conservado as minhas amizades, eu tenho trabalhado nas minhas amizades, eu tenho cultivado as minhas amizades, que às vezes elas vão esfriando, gente. E eu preciso fazer algo, eu preciso ativá-las. Esses dias eu estava pensando, eu preciso estar andando com pessoas, preciso conservar as amizades. Daqui a pouco veio um estalo assim, né? Vai jantar, vai almoçar, acha tempo. O que é importante? Daqui a pouco eu liguei para alguns e falei assim, vamos comer. Para que vamos comer? Peguei 5, 6 irmãos aleatórios e vamos comer. Vamos num restaurante comer. Você come? Você janta? Janto, eu também. Vamos comer. O que nós vamos fazer lá? Nada, conversar. Do quê? Não sei. Vamos conversar, vamos bater papo. Eu sou humano, você é humano. Vamos bater papo. Vamos sair, tem bons amigos, conversa, rir, fortalecer laços. Né? Se fosse hoje uma saída, eu já ia falar de ontem. Ontem eu estava vendo a seleção de Campinas ganhar do Guarani. Desculpa, os meus irmãos bugrinos. Entendeu? Eu amo vocês. Vocês são meus amigos. Viu, Leandro? Aleluia. Né? Vocês são meus amigos. Mas eu estava lá. E estava chamei o pastor Adilson, falei, vamos lá. Gente, não somos engessados. Não somos robozinhos. Nós somos pessoas. E nós temos que viver essa amizade. Simples momentos que constroem amizades que duram para sempre. São simples momentos. Mas que eu tenho que tomar a posição de querer. Você tem que tomar a posição de querer. Abrir a sua casa, chamar 1 ou 2 casal para comer lá, um macarrão com frango. Não, Tiago, você não pode. Você só pensa em comer, o resto pode. Entendeu? Chamar a sua casa, chamar pessoas à sua casa, conviver, né? Alguns amigos seus do passado que você não liga há muito tempo. Pensa em 1. Pensa em 2. Pensa em 20. Se puder, pensa bastante. Mas pense em 1. Te dou um conselho. Por que você não liga? Por que você não fala um oi? Por que você não toma uma posição? Trazer para perto. Uma amizade que é gostosa. E se foi machucado, seja um purá. Vai estar perto. Porque às vezes a pessoa de lá está com medo. E seja agente de cura, de transformação, de fortalecer relacionamentos, de voltar a ter relacionamentos, de ser usado. Seja um amigo do paralítico que vai transpor o intransponível, vai vencer os montes, mas vai chegar e vai apresentar. Eu trouxe meus amigos comigo. Se eu e você estamos no caminho certo, o meu destino é o céu, mas eu quero levar meus amigos comigo. Se é isso, nós temos que tomar posição e ser bons purás, Barnabelas, não é? Seja uma Barnabela do Senhor. Seja um Barnabé que tem o Espírito Santo junto. Amém? Nós precisamos ser isso. Eu queria te convidar a ficar em pé. E queria que você
conjunto já vai vir, que você orasse, que você se colocasse na posição de ser bons, de construir bons amigos, de ser puraz. Que você fechasse os olhos, começasse a pensar em alguns amigos, que você começasse a pedir a Deus que te ajudasse nisso, e que você continue construindo as suas amizades em nome de Jesus. Comece a falar com Deus, feche os olhos.